Olá, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo a este canal sobre animes e mangás. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Vamos trazer os 5 melhores manhwas, webtoons, webcomics de 2021. Então assim, obviamente que isso é um ranking feito por mim, certo? De acordo com obras que eu estou acompanhando. Obras que eu gosto muito, que são obras interessantes, de qualidade, e que eu quero compartilhar com vocês. Algumas são famosas, outras talvez nem sejam tanto assim, mas eu acho que vale a pena passar esse ranking se pelo menos 10 pessoas, pelo menos uma pessoa assistir esse vídeo e achar alguma obra interessante. Pô, eu já vou ter aí espalhado uma obra de qualidade para alguém que gosta também, né? A obra número 1, que se chama My Wife is Demon Queen, ou Minha Esposa é o Lorde Demônio, né? Essa é uma história bem interessante, pessoal. Conta a história de um protagonista chamado Xiang Li, né? É um rapaz universitário, né? Que é invocado da China para um mundo paralelo, né? Ele é invocado pelo continente dos demônios, né? Pela rainha demônio, que está sendo atacada, incrivelmente, pela tribo dos humanos, né? Os humanos estão atacando a tribo dos demônios e aparentemente forçaram a rainha a usar aí seu último recurso, que seria uma invocação de um herói que salvaria o reino demoníaco. E acaba chegando o nosso protagonista, que é o Xiang Li, e que, bom, ele é apenas universitário, né? E até então não tem poder de nada, né? Acaba tendo uma cena engraçada ali, ele tenta fugir porque, bom, não tem muito que ele possa fazer, né, contra um exército. Mas ao longo da obra ele vai descobrindo, né, como utilizar a sua inteligência, né? Juntamente com a magia desse mundo, já que ele propriamente dito não consegue usar magia, mas consegue utilizar a forja, que é uma espécie de criação mágica que acontece nesse mundo. Então nesse mangá a gente vai ver basicamente como se fosse o aprendiz do Tony Stark. Então nós vamos ver o nosso menino Xiang Li criando as coisas mais inusitadas do mundo, desde buraco negro, bomba atômica, até a Mark IV, né, do Homem de Ferro. Então assim, para quem gosta aí de um anime com aventura, ação, um pouco de romance, né, que vai rolar entre ele e a rainha Isabela, né, já que ela é um personagem de destaque assim, que atrai muitos olhares para a obra. Para quem gosta aí desse tipo de obra, vale muito a pena, pessoal. Uma obra muito boa, né? Ela é postada aí semanalmente, geralmente sai episódios domingo, né? Sai capítulos novos domingo, né? Tem algumas scans aí que traduzem em inglês no mesmo dia, alguns outros traduzem em português, né, ao longo da semana. Mas bom, assim, uma indicação pessoal, vale muito a pena, eu gosto bastante dessa obra e me divirto com ela e acompanho semanalmente. Segundo, uma outra obra que eu também acompanho semanalmente, que eu também gosto demais, Release That Witch, ou Liberte Aquela Bruxa, né? Essa também, de longe, é uma das melhores que eu tenho acompanhado ao longo desse ano, né? Desde o ano passado, na verdade, que venho acompanhando. Ela já dura, eu acho que 3 anos, mais ou menos, não tenho certeza. Mas essa conta a história basicamente de um humano também, que era um engenheiro, certo? Ele vivia no nosso mundo, né? No mundo normal, na China. Era um engenheiro mecânico, e ele estava exausto, cansado ele era um escravo, como ele mesmo fala, um escravo do sistema, né? Então ele, por algum motivo, desmaia no mundo dele, de exaustão de trabalho, o burnout, né? Como é conhecido atualmente, e acaba despertando no corpo de um príncipe em outro mundo, né? Ele acaba despertando no corpo do príncipe Roland Wimbledon, né? Um príncipe que foi designado para tomar conta de um território. E ele desperta precisamente no momento de uma execução de uma bruxa, né? Uma bruxa seria enforcada, e ele desperta no corpo desse príncipe, né? Ou seja, ele foi... a alma dele foi transplantada ali, vamos assim dizer. Foi substituída pela alma do príncipe, né? O príncipe aparentemente morreu, né? E ele assumiu o corpo do príncipe, né? E ele para imediatamente a execução da bruxa, né? Ele começa a interrogar aquela bruxa, e é a bruxa que se chama Ana, né, que tem um poder de fogo, né, e automaticamente a partir dali ele entende a situação, entende que ali é outro mundo, entende que ali tem magia,
entende que essas mulheres que são chamadas de bruxa são perseguidas e criminalizadas, né, pela igreja e pela sociedade, e ele decide que a partir de então, não só ele vai abolir esse preconceito no território dele, como também vai utilizar essas mulheres como ajuda para desenvolver o terreno e criar o seu grande império, né? Então, assim, ao longo de toda a história, nós vamos vendo mais e mais bruxas sendo incorporadas, né? As bruxas vêm por espontânea vontade, muitas delas, algumas são convidadas pelo Roland e elas vivem no palácio com ele, e elas são tratadas como uma pessoa normal, como qualquer outra. Elas recebem comida, recebem abrigo, elas têm o direito de andar pelas ruas. O Roland consegue realmente implantar uma política onde nenhuma bruxa é discriminada pelo fato de ser bruxa. Muito pelo contrário, muitas viram idols, né? Se tornam ídolos nacionais pelos poderes que têm, né? Realmente impressionante e muito interessante, né? Como ele consegue utilizar bruxas que às vezes têm poderes que não são tão úteis naquela ocasião, mas ele consegue criar equipamentos do nosso mundo, naquele mundo paralelo, com certos poderes, a partir dos poderes das bruxas. Produtos esses que seriam impossíveis no momento pela pouca revolução industrial desse mundo, né? É um mangá muito interessante, né? Assim, a gente vê várias bruxas entrando, né, junto na união das bruxas que o Roland cria, né? A gente vê um desenvolvimento de uma cidade fronteiriça que era uma cidade mal desenvolvida, com a pobreza extrema, as pessoas morriam de fome, morriam de frio, era atacada por bandidos, e a gente vê a cidade se tornando a capital de um país. Então, assim, é de longe aí um outro mangá que eu recomendo, Release That Witch. É um mangá muito, muito bom. Semanalmente aí tem mangás, ele sai às quinta-feira na Scan gringa, né, em inglês e espanhol. Sai às quintas e aos domingos, né? E assim, semanalmente o pessoal do BR também traduz. Uma história muito boa, vale muito a pena. Como terceira indicação, eu trago aí The Dungeon Majesty, né? Ou O Mestre da Dungeon, né? Basicamente é a história de um vendedor, né? Um rapaz que trabalhava em uma loja de conveniência, e ele tá saindo, indo para casa, e ele vê uma moça se afogando no rio, né? E como instinto ele pula para ajudar, só que ele acaba não percebendo que ele mesmo não sabia nadar, né? Então, assim, quando ele tenta mergulhar para salvar a moça, ele percebe que então não sabia nadar também, acaba se lembrando disso, e aí ele acaba se afogando, e essa moça, na verdade, o transporta para um outro mundo, né? Ela conversa com ele, ela é uma espécie de uma deusa nesse outro mundo. Não diria que deusa, ela é uma espécie de uma raça superior, conhecida como Tarnai, né? É uma raça como se fosse os Otsutsuki, né? de Naruto, onde essa raça praticamente não morre, né? Então eles mesmo que o corpo deles seja extinto, a alma deles acaba sempre habitando o corpo de uma outra pessoa. Então essa mulher, ela acaba entrando no corpo também e dando poderes ao nosso protagonista, né? E assim que ele volta nesse mundo, esse mundo tem uma particularidade muito grande, que é semelhante a uma história, inclusive que tem na Netflix, que é o Altered Carbon, onde a consciência e a alma das pessoas fica armazenado em um cristal, o que permite que elas troquem de corpo, né? À medida que queiram, né? Então, assim, uma pessoa pode trocar de corpo, pode ser de uma espécie humana, por exemplo, e habitar um corpo de um reptiliano, de um lobisomem, enfim, de um animal, também de um cachorro. Nada impede, porque a alma dela está presa dentro de seu cristal. É um mangá bem complexo, com uma história complexa, mas assim, o que importa é que quando o nosso protagonista vai para esse mundo, ele acaba reencarnando, ele acaba entrando particularmente no corpo de um monstro, de um pequeno monstrinho, que é um cagador de tijolos. É muito engraçado, mas é uma realidade. Existe uma prisão nesse mundo, um local onde pessoas ruins que cometeram crimes, elas têm sua pedra de alma transplantadas para corpo de animais, que são os cagadores de tijolos. Como é que funciona? O cidadão, que é um criminoso, ele tem sua alma transportada para esse ser,
que come terra e caga tijolo, né? Então essa é a punição dele. Ele vai ficar ali até anos e anos e anos até cumprir o que ele deve. E a maioria fica tanto tempo nesse local que ele acaba esquecendo de quem é, né? Acaba se acostumando a isso e vive apenas para isso, né? E quem faz corpo mole é punido, né? É chicoteado. E aí o nosso protagonista fica tempos e tempos nessa situação, até que ele acaba saindo, acaba caindo em um abismo, acaba sendo encontrado por um cientista que faz experimentos com ele, transplanta ele para um corpo de uma espécie de uma mistura de humano com caranguejo, enfim. Ele vai trocando de corpo até chegar no corpo que ele está atualmente, é o terceiro corpo, que é o onde ele passa a se intitular o nome de Bob. De Bob não, perdão. Bob é a parceira dele. Ele passa a se intitular o nome de Otto, né? Ele passa então a ter o nome de Otto, porque até então ele nem tinha nome, né? Ele passa uma boa parte da obra sendo uma pessoa que não tem nome, né? Sendo tratado como um objeto. The Dungeon Majesty é uma história que realmente vale a pena, né? Como quarta indicação eu trago para vocês aqui, assim, tá em quarto, lembrando que isso não é uma ordem de o melhor ou pior, é simplesmente todos estão no mesmo nível, na minha opinião aqui. Então, como quarta indicação eu tenho Solo Leveling, né? É um hit assim, mundial essa história, né? Em breve, com certeza, isso vai ter uma adaptação para anime. Até o momento, eu acho que tem 168, 169 capítulos já publicados, né? Dessa webcomic, né? Onde nosso protagonista Sun Jin-woo, né? É um nome difícil de se pronunciar. Ele é um aventureiro, né? Nesse mundo onde ele existe. Dungeons e monstros aparecem nas cidades, portais aparecem pela cidade, e os aventureiros, né, que são pessoas que despertam para ser um aventureiro, elas têm qualificações entre A, B, C, e o nosso protagonista é conhecido como sendo o ranking mais baixo de todos, como sendo o mais fraco. E futuramente, depois de acontecimentos em uma equipe que ele vai, em uma dungeon específica, ele acaba recebendo um poder surpreendente de evoluir, né? E assim, é uma história que eu acompanho também, vale muito a pena. Nem tenho assim muito o que falar dessa história, porque ela é um sucesso mundial. Então assim, quem ainda não leu Solo Leveling, quem ainda não lê, leia, porque assim, é muito boa, vale muito a pena. E como aí a nossa quinta indicação, né, de mais uma história também que eu acompanho, é o Back to Rule Again, né? Que conta a história de um rapaz que se vê em um mundo pós-apocalíptico, né? Pós-apocalíptico, onde o mundo foi invadido por monstros e zumbis, né? E ele está no fim da vida e de repente acaba sendo morto pelo seu antigo melhor amigo, né? Acaba sendo traído por sua namorada, acaba perdendo sua irmã, perdendo toda a sua família, e no fim de sua vida, quando ele é morto pelo seu amigo, ele acaba, através do poder de um anel que ele tem, um anel especial, acaba voltando anos antes dessa tragédia acontecer, né? Ele acaba voltando exatamente no dia em que o surto começou. E tendo agora todas as informações do que aconteceu e do que irá acontecer, nosso protagonista passa então agora a reunir sua equipe, a reunir poderes e a garantir de que não mais seja traído pelas pessoas, né? Ele passa agora então a dominar a situação. Então ele passa a ser um bastião nesse fim do mundo, reunindo uma equipe de pessoas com ele, tem homens muito fortes, tem mulheres muito fortes. Cada pessoa tem seu poder, cada pessoa tem sua particularidade. É uma história assim de evolução, né? De equipe, de construção, de império, né? De dungeon, de aventura, de território. É uma história muito bacana, pessoal. Assim, é parecida com outras que a gente já viu, mas é uma história que, na minha opinião, vale a pena, né? Tem algumas reviravoltas. O protagonista, ele tem esses momentos de carisma também. É um cara assim muito forte que vai descobrindo e faz o possível para proteger a equipe dele, né? Mesmo às vezes, em vezes em que ele acha que não vai conseguir, ele acaba fazendo de tudo para que tudo dê certo, né? Acaba para proteger os seus amigos e para continuar evoluindo e lutando contra esse fim do mundo pós-apocalíptico que aconteceu e ninguém sabe porquê. Ao longo da história vai sendo revelado algumas coisas do porquê que isso acontece,
Começou agora, nesse momento, a ser revelado. Eu não vou falar em que mangás, em que capítulo exatamente, mas assim, vale muito a pena acompanhar, né? Back to Rule Again. Entre tantos e tantos outros, tem muitos outros manhwas, webtoons, webcomics que eu acompanho atualmente. Essas são aí as 5 principais que eu estou acompanhando. Pretendo trazer outro vídeo, trazendo outras histórias que também acompanho, né? Talvez agora 5 mangás que eu acompanhe. Mas fica aí essa minha indicação de obras para assistir, né? Tenho certeza de que todos vocês irão gostar, né? Bom, é isso, pessoal. O vídeo ficou muito longo, né? E eu vou ficando por aqui. Se você gostar desse vídeo, deixa o like. Se puder, se inscreva no canal e deixa um comentário aqui. E a gente se vê até o próximo vídeo. E valeu!